dia. É um prazer estar em sua companhia. Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Hoje estaremos meditando no Salmo de número 96, Salmo para a nossa meditação nesta manhã. Estou aqui já com a Bíblia aberta, né? A palavra de Deus. Jesus chegou a dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E o Salmo desta manhã faz um convite, convida toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Salmo de número 96, lindo este salmo. É um salmo de louvor, é um salmo de adoração, 13 versículos apenas, mas o conteúdo dele fala de um Deus que é grande e um Deus que é poderoso. Eu vou ler o salmo, mas apenas um versículo. Deixarei a Bíblia aberta aqui, porque na medida da apresentação do salmo, apresentarei outros versículos desse salmo de número 96. Então você que está escutando aí, você se tiver como abrir a Bíblia em casa, você pode acompanhar. Mas se você não tiver, você escuta e essa vai ficar na sua mente, no seu coração. E você que está aí dirigindo, atenção no trânsito, mas escuta essa palavra também. É um convite, você está sendo convidado nesta manhã para ver, né, a grandeza de Deus, louvar o Senhor. O tema dessa reflexão de hoje é: qual é o tamanho de Deus? Você sabe o tamanho de Deus? Vamos ver o que é que tem no Salmo aqui, 96, versículo 4. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Aleluia. Porque grande é o Senhor. O Senhor é grande. Aleluia. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. É por isso que esse salmo aqui, o salmista ele convida: cante ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Talvez você aí, quem sabe das antigas, conhece esse cântico, né? Lindo, cantava ainda adolescente na igreja, jovem. Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 96 fala sobre essa grandeza desse Deus que merece realmente nossa reverência, nossa adoração, nosso louvor. É interessante que esse salmo aqui é o salmo de Salomão e ele quis construir um templo. Salomão quis construir, Davi quis, e realmente Deus falou que Davi tinha derramado muito sangue e que seu filho construiria. E também esse desejo invadiu o coração de Salomão. Ele quis construir um templo majestoso. Então ele justificou: porque grande é o Senhor, ele é muito digno de ser louvado. Mas qual o templo que aqui cabe Deus, possa e nosso Deus está, se ele é grande, se a terra é o estrado dos seus pés? O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Atenas, no Areópago: porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, porque nenhum caberia a Deus. Deus não tem tamanho. Aleluia. Deus, ele é espírito, e quando a Bíblia diz que ele é grande, refere-se à sua glória, à sua majestade, e todos os moradores, todas as criaturas devem louvar o Senhor. Vamos pensar um pouco sobre essa proposta do salmo de hoje. Grande é Deus. Não é grande quem é teu chefe, não é grande quem é essa pessoa que está sentada na cadeira, porque tudo é Deus que coloca, né? Grande só tem um, grande é o Senhor. Ele é maior do que Jonas, porque ele falava sobre isso. Quem é maior do que Jonas? Quem é maior do que Jonas? Jonas foi um profeta. Seu nome significa pomba. Viveu aproximadamente, segundo a história, 700 anos antes de Cristo. Ele foi um símbolo de Jesus Cristo e eu vou explicar por quê.
quando ele estava no ventre do grande peixe, como Jesus esteve ali na sepultura durante 3 dias. Mas Jesus diz, eu sou maior do que Jonas. Lucas capítulo 11, versículo 32. Deus é maior do que todos os profetas. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. E ele também diz, olha aqui quem é maior do que Salomão. Então ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Salomão. Salomão é sinônimo de pompa, de grandeza. Salomão, rico demais, é sinônimo de glória. E Jesus fala da glória de Salomão, lá em Mateus capítulo 6, o versículo de número 29. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Ele fala da glória de Salomão, porque Salomão muito rico, Salomão muito próspero. E aqui tem uma alusão no Novo Testamento, o próprio Cristo falando da glória de Salomão. A Bíblia fala da sabedoria de Salomão. A Bíblia fala da riqueza de Salomão. Salomão, quando pediu sabedoria, e Deus falou, porque tu pediste sabedoria, tu não pediste riqueza, tu não pediste a morte do teu inimigo, eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza também. Se Salomão já tinha recebido de Davi muitos tesouros, seu pai, um grande rei de Israel, e Deus aí estava multiplicando a riqueza também de Salomão. Mas o Senhor é maior do que Salomão. Bendito para sempre seja o nome, o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Salomão, ele reinou cerca de 40 anos. Salomão construiu palácios, Salomão erigiu o templo, acumulou riquezas. Salomão, ele teve muita coisa. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai se impressionar com a riqueza do pregador, a riqueza do sábio, a riqueza de Salomão. Mas sabe o que Jesus disse lá em Lucas 11:31? Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus, ele é maior. Qual é o tamanho de Deus? Ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que o sábado. Porque muitos naquela época discutiam a respeito do sábado, e Jesus Cristo certa vez disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado também, eu sou maior do que sábado. Por isso que a mensagem bíblica, ela é cristocêntrica, Cristo é o centro de todas as coisas. Mateus capítulo 12, versículo 8. Os fariseus fizeram do sábado um fim, fizeram do sábado um ídolo. Tem muitas pessoas que dizem que até fora do sábado não há salvação. Isso é um engodo, é um engano. É fora de Jesus que não há salvação. Alguns dizem que fora da caridade não há salvação. Só em Jesus há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhuma religião, nenhum dogma. Jesus é maior. E os fariseus naquela época fizeram do sábado um ídolo. No sábado não podia isso, no sábado não podia aquilo, embora não tinha uma vida com Deus. Então quando Jesus veio, no Evangelho, encontramos a declaração, Jesus é o Senhor até do sábado, Deus é maior do que os dias, Deus porque foi Ele quem estabeleceu, Deus é maior do que todas as coisas. Você já chegou à conclusão qual é o tamanho de Deus? Ele é maior do que Jonas, Ele é maior do que Salomão, Ele é maior do que o sábado, Deus é maior do que o templo. O templo a que Jesus Cristo se refere, construído por Salomão. Era uma obra belíssima, uma obra riquíssima, deslumbrante. Mas Jesus vem e diz, aqui está quem é maior do que o templo. Mateus capítulo 12, o versículo 6. O templo não pode ser um ídolo. Há muitas pessoas que adoram a igreja. A gente só deve adorar a Deus. Não adore a placa, ou seja o que for, adore a Jesus Cristo, porque Ele é maior do que o templo. O templo verdadeiro somos nós somos o templo do Espírito Santo, os filhos de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele é maior do que Jonas, Ele é maior do que Salomão, Ele é maior do que o sábado, Ele é maior do que o templo, e Ele é maior do que o meu coração. O nosso coração é enganoso. Às vezes a gente diz, não, vai ser desse jeito. Pedro disse, eu nunca te negarei. O coração é enganoso. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração é Jesus Cristo. O coração é desesperadamente corrupto. Confira na sua Bíblia, Jeremias, capítulo de número 17, 9. Por isso que o coração engana. Você está achando que é a vontade de Deus, determinada coisa, mas é o seu coração que quer, não é Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Às vezes nós queremos algo e a gente diz é Deus, mas é o seu coração que está querendo isso.
Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, ele diz que o coração é a fonte de todos os males. Mas a palavra de Deus nesta manhã diz para mim e para você, Deus é maior do que o nosso coração. 1 João capítulo 3, versículo 20. Deus está acima do nosso coração. Deus está acima do nosso pensamento. Deus é grande e isso é maravilhoso. E eu quero concluir, porque poderíamos continuar falando aqui dessa grandeza de Deus. Deus, ele é maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que o sábado, maior do que o templo, maior do que o meu coração. Mas Deus é muito maior e não se compara. É maior do que tudo. Ele é maior do que as astutas ciladas do diabo. Ele é maior do que o diabo. O apóstolo nesse texto está dizendo que ele é maior do que tudo que está em vós. Ele é maior. Maior é aquele que está em vós do que está no mundo. 1 João 4:4. Quem é que está no mundo? A palavra diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeira carta de João 5:19. Na linguagem de Jesus Cristo, o diabo é o príncipe desse mundo. Lá em João 14:30. Mas olhando o texto em primeira carta de João 4:4, o apóstolo está dizendo que aquele que está em nós, e este é Jesus, sim, ele é maior do que o mundo, do que o inimigo, ele é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que o meu problema. Deus é maior do que o meu, do que o teu problema. O propósito dessa palavra nesta manhã é exaltar a magnificência e a majestade de Deus. Novamente podemos dizer, fazer um coro igual o salmista, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Você é muito pequeno, está ouvindo essa mensagem? O pregador que está pregando, menor ainda, você também é pequeno, grande só tem um, grande é Deus. Qual é o tamanho de Deus? Deus é maior do que os meus problemas. Deus é maior do que a nossa incredulidade, maior do que nossas dúvidas. Ele é maior do que o meu pecado. A graça de Deus se manifestou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é maior que o meu pecado. Deus é maior que o meu medo. Deus é maior do que minhas dores. Deus é maior do que as minhas necessidades e as suas também. Deus é maior do que os nossos desertos. Deus é maior que essa solidão. Deus é maior do que essas angústias, do que suas feridas que o inimigo, ele muitas vezes tem causado, do que dos seus gigantes. Deus é maior do que o gigante. Por isso que ele deu vitória a Davi. Deus é maior do que o seu orgulho. Deus é maior do que a nossa insuficiência. Ele é maior que a nossa incapacidade. Ele é maior que os nossos tropeços. Deus, ele é maior que a nossa riqueza. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que as nossas quedas, do que a pobreza, e ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que nossos fracassos e nossas fraquezas. Você já conhece esse Deus? Esse Deus grande? Pois eu quero dizer algo para você esta manhã. Ele ama você. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Ele amou o mundo, o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Palavra de Deus nesta manhã, Salmo 96, o versículo de número 4. Porque grande é o Senhor e é muito digno de ser louvado. Salmo 96, um convite para toda a terra louvar o Senhor. Salmo 96 é um convite para toda a terra para louvar e temer o Senhor. Esse Salmo 96 é a reflexão do dia.